Ultimamente, eu tenho tido a sensação de que eu não vou dar conta. Não vou dar conta do trabalho, da faculdade, das relações. Às vezes não vou dar conta nem de mim mesmo. E essa reflexão, ela surge, como um sintoma, uma consequência do vídeo anterior, em que nós discutimos sobre a pressa que a sociedade moderna nos exige, a pressa que temos de ser alguém na sociedade, alguém reconhecido, de ser um sujeito, percebido pelo meio em que vivemos, e como fazemos isso. E esse estilo de vida nos leva a esse sintoma, que é o de não dar conta. Então, bem-vindos ao canal Eremita, esse canal onde nós discutimos, conversamos sobre psicologia, filosofia e também sobre as reflexões da vida cotidiana, reflexões extras que me atravessam também e por isso as trago aqui. Elas têm uma relevância para mim. Então eu dividi essa reflexão em 3 tópicos. O primeiro deles é: o que é suficiente? Essa pergunta. O que é suficiente para a nossa vida, para nossas relações, para o nosso trabalho? Qual é o limite? O segundo tópico é o desapego de si e da fantasia. E o terceiro é sobre renúncia, que a vida moderna, a vida humana, aliás, ela exige essa renúncia, ela exige sacrifício. Mas a forma como esse sacrifício se dá, ela é muito peculiar. Bom, então, começando, pelo primeiro tópico, o que é suficiente? E eu tenho tido essa sensação, de estar sempre correndo atrás de alguma coisa. E às vezes a gente não sabe exatamente o que. Correndo atrás de um salário melhor, correndo atrás de um emprego melhor, correndo atrás de mais estudo, de mais desempenho. E aí você chega numa situação em que trabalhar não basta, estudar não basta, cuidar da saúde não basta. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Sempre existe um novo comportamento que nós devemos adotar, um novo esporte para praticar, um trabalho que agora é o trabalho dos sonhos, que não é mais aquele que eu estava estudando para me tornar, surgiu outro. Então, a pergunta que fica é essa, o que é suficiente? Até onde podemos ir? Até onde queremos, de fato, ir? Porque, por exemplo, a sociedade consegue trazer essa sensação de que mesmo que você esteja se esforçando ao máximo com tudo aquilo que você tem, ainda assim é exigido mais. Mas isso não é uma reflexão estéril, é de fato um comportamento que nós temos. É de fato uma eterna busca. No geral, estamos sempre buscando mais acúmulo, porque o acúmulo nos torna visíveis, nos torna quem somos, nos agrega valor de certa forma. E esse valor ele não é medido por nós, não é nós que determinamos nosso próprio valor. Nosso valor é determinado a partir daquilo que nós temos. Hoje em dia, não é só do que nós temos, mas do que nós mostramos, que nós estamos experienciando.
Então não basta que eu corra, não basta que eu conquiste a minha casa dos sonhos. Eu preciso mostrá-la para que ela tenha algum efeito, para que ela tenha um valor psicológico para mim, para que essa conquista seja, de fato, algo concreto na minha realidade. Não basta que eu frequente a academia, que eu vá nos dias que eu posso. Né? Eu preciso que isso seja visto, que meu esforço seja reconhecido, que eu conquiste alguma validação com isso. Mesmo que sejam comportamentos que muitas vezes nós não gostamos de fazer. Quantas pessoas hoje não vão para academia ou vão a determinados lugares e não gostam daquilo, de fato. Mas é o que está na moda, é o comportamento social. E isso acontece muito com profissões também. Profissões que muitas vezes estão na moda, né? Que essa profissão dá dinheiro, essa profissão ela tem status. Então muitas vezes passamos boa parte da nossa vida perseguindo algo que não é do nosso interesse, mas é do interesse desse coletivo. E esse coletivo, ele é volátil, né? Está sempre mudando, né? A opinião pública está sempre mudando. Então pensar nisso, né? Que essa sensação, né? De não dar conta, né? Do que é suficiente para que a gente se sinta feliz, para que a gente se sinta realizado, ela passa muito por isso, por essa percepção pública. Porque nós não estamos olhando para nós, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, com os nossos próprios olhos. Não estamos olhando para nossas relações, sejam elas afetivas, amorosas ou não, com os nossos próprios olhos, mas muitas vezes olhamos com olhos alheios. Né? Olhamos com os olhos dos nossos amigos, dos nossos pais. Né? Isso quando é uma coisa ainda próxima a nós. Mas há situações em que nós nos olhamos pelos olhos do que imaginamos que as outras pessoas estão pensando sobre nós. Então, deixamos de postar alguma coisa ou postamos alguma coisa pensando em como outras pessoas vão reagir a isso. Eu sou vítima disso também. Né? Como eu disse, essas reflexões, elas me atravessam. Eu me percebo nelas. Então nós vemos como existe uma voz, né? Vozes, aliás, das mais distintas na nossa cabeça, dizendo isso vai ser legal, isso não é legal de postar, isso é interessante, isso não é, este caminho é bom, este não é. E talvez o mais interessante disso seja perceber que nenhuma dessas vozes é de fato a nossa. Então talvez se nós nos perguntarmos, né, o que é suficiente, às vezes a vida que nós temos já é suficiente. Às vezes o carro que nós temos, ou a casa, enfim, ou o trabalho que nós temos, o salário que nós temos, às vezes nos é suficiente. Às vezes lá no fundo nós não temos essa necessidade ou esse desejo, não é? De ser a capa de revista, de ser o ator, não é? Que está ali no filme, está sempre aparecendo. Ou o influencer hoje em dia, não é? Que está sempre em evidência. Talvez nós não tenhamos esse desejo. E tudo bem.
também existe mérito, existe valor em desejo simples, né? Seja construir uma família, que seja ter um emprego, né, tido como humilde, né? Um emprego simples na sociedade, não é? Tem uma frase que é famosa, né? Mas infelizmente não me lembro do autor, mas que ele diz que não temos muito o que aprender, mas sim muito a desaprender, não é? E hoje isso é muito perceptível, né? Porque nós aprendemos muito com as redes sociais, né? Aprendemos muito o que devemos querer, o que devemos buscar, almejar. E talvez por isso nada seja suficiente. Porque a rede social está sempre mudando a coisa da moda, não é? Então, como é que eu posso desejar aquilo que não tem forma, né? Tem forma hoje, amanhã já tem outra forma. E isso está sempre se alternando. Então, talvez devêssemos, né, desaprender. Desaprender a esses gostos que não são nossos. Esses desejos que não são nossos. Para então, finalmente, conhecer algo que seja nosso. E dentro disso nós vamos também para o nosso segundo tópico, que é o desapego de si mesmo, né? Desapego de si e da fantasia. E aqui são muitas fantasias que permeiam a nossa existência, né? Muitas delas se manifestam em frases simples. Uma delas é até curioso porque eu tive essa conversa com uma colega sobre ser alguém. É uma situação X ali que estávamos conversando. E ela disse, não, mas você precisa ser alguém, né? A gente precisa ser alguém na vida. E eu questionei, como assim ser alguém? Eu não sou alguém? Então eu perguntei, o que torna alguém alguém? E as respostas foram as mais diversas, né? Eu perguntei para mais de uma pessoa, inclusive, né? Tanto para essa colega quanto para outras pessoas que estavam ao redor. E muitos disseram, né, que ser alguém é você ter condições de existir no mundo. No mundo capitalista, leia-se, né? Você ter dinheiro, você ter uma casa, você ter um trabalho. Então eu perguntei, o morador de rua então não é alguém? As pessoas que não têm esses atributos, elas não são alguém, elas deixam de existir. Né? Então percebam como ser alguém é algo que passa por uma ideia que não é nossa. Né? Nós aprendemos, ouvimos isso a vida inteira, que ser alguém é ter uma profissão, ser alguém é ser alguém importante, é ser alguém que tenha destaque, é ser alguém que seja reconhecido, e essa é a palavra, né? Reconhecido no meio em que se vive. Então pouco importa a minha própria percepção sobre mim. Pouco importa o que eu sinto sobre mim mesmo e como eu me porto no mundo, né? Se eu sou uma boa pessoa ou não, se eu trato bem as pessoas ou não, se eu sei conversar ou não. Tudo que importa é o que eu acumulo na minha vida de bens, não é? De títulos. Então o eu, o si, ele é deixado de lado, né? Ele é preterido. Então nós voltamos àquilo, né? De desaprender, que temos muito mais a desaprender do que a aprender. Desaprender o que é ser alguém, talvez, seja muito importante. É importante nós sermos alguém, sim, claro. Né?
Mas ser alguém para quem? Ser alguém para si, para os outros, para os nossos pais que têm expectativas sobre nós, nossos amigos, nossos irmãos, enfim, quem quer que seja, não é? Estamos sendo alguém para quem? E esse alguém que eu estou sendo, ele é suficiente? Está sendo suficiente? Não é? Isso é uma pergunta que eu me faço também. Esse alguém que eu construí para mim hoje, ele é suficiente para trazer o contentamento pessoal, a realização pessoal que eu espero, que eu realmente quero? Né? E dentro disso, né, a gente pode ir pro terceiro tópico, não é? Que é a renúncia. E vejam como essa ideia, né, do ser alguém está profundamente ligado à renúncia, né, ao sacrifício, ao deixar de lado. Porque quando nós assumimos a ideia de ser alguém, nós estamos, né, delegando esse alguém, essa ideia de alguém, para que outra pessoa, ou sociedade, ou meio que eu vivo, determinou, certo? Então renunciar, né, nós renunciamos às nossas vontades, renunciamos às nossas próprias ideias para corresponder ao meio que nós vivemos. E novamente, não é? Isso é suficiente? Isso é suficiente para autorrealização? E vejam, cada escolha que tomamos é a favor de uma coisa e contra outra coisa. Então, talvez esse alguém que nós elaboramos para nós seja alguém que não consegue dar conta de tudo. Esse alguém real, concreto, esse alguém que existe de verdade fora das telas, não é? É alguém que não consegue dar conta. E tudo bem não dar conta. Não precisamos manter a performance, não é? De ser a pessoa sempre animada, de ser a pessoa que sempre trabalha duro, que sempre estuda muito, que sempre faz o treino da vida na academia. Não é? Nós podemos abandonar essa performance e simplesmente oferecer o melhor que nós temos. Não é? E esse melhor, muitas vezes, ele vai se traduzir em abandonar uma coisa que talvez eu não esteja dando conta. Seja lá o que for. Nós tendemos a interpretar essa renúncia, esse sacrifício, né, como uma fraqueza, mas não, na realidade é uma força interior, não é? E às vezes desistindo das coisas que muitas vezes não fazem sentido para nós, para o alguém, não é? Que nós fielmente decretamos para nós, é que nós podemos escolher opções melhores, né? Opções que nos fazem sentido. Talvez essa seja a palavra, fazer sentido. Porque eu posso dar conta de muitas coisas, né? E eu posso dar conta de muitas coisas que não me fazem sentido. Eu posso dar conta de um trabalho que não me faz sentido, dar conta da faculdade que não me faz sentido, de uma relação que não me faz sentido.
Então vejam como todas essas questões elas estão interligadas, né? É suficiente a maneira como estamos vivendo? Né? Esse alguém que nós construímos para nós, ele é suficiente? Ele dá conta? Né? E se esse alguém real, concreto ali, esse alguém possível de existir, esse alguém com falhas, que não vai na academia todo dia, esse alguém que tira notas ruins na faculdade às vezes, né? Esse alguém que às vezes faz uma cagada no trabalho, né? Que é divertido no trabalho, esse alguém real ali, que existe de fato, ele é suficiente? Né? Fora da performance, nós conseguimos sustentar este alguém? Talvez essa seja a pergunta mais importante que temos aqui hoje. Se fora dessa performance das redes sociais, a gente consegue sustentar o nosso próprio eu, sustentar o peso da realidade, digamos assim, o peso de não dar conta. E às vezes não dar conta é libertador, né? Eu não preciso dar conta. Eu posso fazer o meu melhor, se der, deu, se não der, o que eu posso fazer? Não. Mas a minha parte eu fiz. Enfim. Então essa foi a reflexão, né, de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado até aqui. Espero que, sobretudo, tenha feito algum sentido. Se gostaram, se acompanharam, peço que deixem o like aí no canal, se inscrevam. E, sobretudo, né, que possamos refletir sobre essas questões juntos. Né? Essas questões se tornam muito mais reais, né, mais concretas quando pensamos juntos. Enfim, espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aqui e até mais.